todos os meses. Informação. O Vene Casagrande acabou de postar no Instagram dele que o zagueiro Brian Medina acabou de ser vendido do América de Cali ao Tondela, de Portugal, por 2 milhões de euros. Ele lembra aqui que recentemente o Cruzeiro chegou a consultar valores do defensor colombiano de 23 anos. Então, o Brian Medina, que em algum momento esteve no radar do Cruzeiro, como o próprio Pedro não Júnior jogou ontem. disse aqui, não jogou ontem, né? Agora a gente Nem tem entrou em explicação, campo, né? agora a gente entendeu. A gente estava tentando entender porque que não jogou. Então, um jogador que está vendido ao Tondela por 2 milhões de euros. Eu posso entender da seguinte maneira. É um jogador que esteve no radar, foram observadas as características e o Cruzeiro não quis dar o passo adiante. Entendeu que poderia, de repente, conseguir algo mais interessante no mercado com características similares ao zagueiro colombiano que agora vai jogar no Tondela no futebol de Portugal. Eu acho que faltou aquele aval do Leonardo Jardim. Isso, Acho que ele não empolgou, mas exatamente por isso, entendeu, André? Sim. Exatamente por isso. Até porque quando o Pedro Júnior esteve aqui, a gente tocou no assunto e aí ele disse que era um dos, né? Isso, porque só basta a gente ver o que o Cruzeiro ofereceu para o zagueiro do Internacional. Esse tá um valor bem abaixo. Né? Bem abaixo. Então, Eu até fiquei surpreso com o valor. eu também. Bem surpreso. 2 milhões De euros. Ele tinha perdido espaço na América de Cali, né? Ele vinha sendo Não era o reserva. melhor momento do Brian Medina no América. Melhor de foi a Cali. temporada passada. Exatamente. Olha, o Jardim não vai ter o Kaique para o jogo de amanhã contra o Fluminense, só que ele falou sobre as opções na lateral, veja aí. Em relação ao Kaique, não poderá ser utilizado, nós temos que debruçar-nos sobre as nossas soluções. Sinceramente, ainda não pensei muito nisso, porque temos agora 2 dias para pensar e para trabalhar. Temos as opções que são públicas, não é? Temos o Prates, se quisermos colocar o Prates, temos o Villalba, se quisermos colocar o Villalba, e temos o William. O William fez um campeonato quase todo na Alemanha a defesa esquerda. Por isso, temos estas 3 opções, depois daqui a 3 dias o treinador vai decidir. Eu acho que ele já deu a dica ali. Qual dica que você E captou? ele já justifica a escolha dele na entrevista. Ele Ele explica fala, que nós temos o William que já jogou uma temporada inteira na Alemanha, sim. Quase ele E fala, jogou não se recentemente assustem, tá? assim. Eu vou colocar ele porque ele jogou a Não temporada assustem não, E jogou- não assustem não, pessoal. Jogou recentemente assim. Contra o Vila Nova de Isso, Goiás. o segundo tempo. E é um momento que o William melhora no jogo. Verdade. Pra mim, ele muda de lado, o Fagner entra, o Kaique sai. E o William faz um grande segundo tempo contra o Vila no jogo aqui no Mineirão. Então, eu, se tivesse de arriscar um palpite, HG, acho que ele vai de William pelo lado esquerdo e Fagner pelo lado direito. Com Cara, certeza e- por conta do adversário. Não, e né? é Porque totalmente compreensível. Não Sim, desmerecendo quem joga por lá? o Pratos, porque é um bom jogador, novo, Mas não é mas é sobre porque o Que adversário... não é um né? time ajustado, né? O adversário... Você pegar um requer jogador e isso, meter de então. pé trocado. Não, Aí mas alguém pode não, mas aí é a questionar- qualidade do elenco, né? Você tem a qualidade do não, elenco. a qualidade não é do elenco- Não é só por causa do ajuste, A HG. qualidade do elenco, mas num time encaixado, Sim, você é mais consegue fácil fazer isso. ousar a esse Mas ponto. aí mostra que ele está tão preocupado com esse encaixe que já existiu, que, por exemplo, eu tô com os meninos, eu acho que vai o William. E ele fala, temos o Vidalba, mas a zaga tá certinha. Pra que eu vou mexer na zaga e buscar o Jonathan ali pra colocar ali na Isso. frente? Não, assim, aí ele, o Prates. Por que eu acho que o Prates não vai nesse jogo? Porque é o Fluminense, Exato. porque é o estádio lotado. É. Não dizendo que o Prates não tem capacidade para pegar e suportar toda essa pressão. John porque Arias entra na porque ele conta? está preparado para isso, mas entra a questão do Arias. Eu Então, acho que ele ainda não está preparado e está alinhado esse discurso, Elton, com aquilo que o Jardim fala. As grandes responsabilidades não podem ficar às costas dos jogadores que estão subindo agora. Lógico, não tem que jogar ele também nessa. Porque a gente acredita que, a oportunidade do Prates, ela vai chegar em vários momentos, ele vai ter várias oportunidades, mas você tem que pensar no contexto desse jogo. Velho, eu acho que esse jogo, ele pode ser o carimbo do Cruzeiro candidato ao título. E eu explico o porquê. O Cruzeiro já aqui em Belo Horizonte, já pegou e deu um carimbo no Palmeiras, deu um carimbo no Flamengo, meteu uma goleada no Grêmio. O que seria... A Minas Gerais, já toda a imprensa, todos os torcedores, já entendeu o que é o Cruzeiro na temporada atual no Campeonato Brasileiro. Todos nós já entendemos.
É um time forte, é um time concreto, é um time correto, é um time incisivo, é um time que está encaixado. Tudo isso, entra tudo isso no combo do Cruzeiro. Às vezes, falta mais um carimbinho para o resto entender. A gente aqui já entendeu. Qual o tamanho do carimbo seria? O Fluminense acabou de chegar do Mundial, grandão, ficou entre os 4, o Cruzeiro vai lá e carimba o Fluminense. O Leonardo Jardim sabe também da importância mental que esse jogo pode ter. É o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro jogar, desempenhar. Não é necessário vencer, fazer uma grande partida diante do Fluminense, todo mundo vai pegar e falar assim, é pra ficar de olho. São as medalhas do Coronel Trautmann, né? Cada hora Isso. o Cruzeiro vai colocando uma no campeonato. Isso. Se consegue vencer o Fluminense, e coloca nem mais sempre uma. valor. Por exemplo, você traz um empate, mas um empate robusto, um empate jogando bem, um empate daqueles que você fala assim, enche os olhos e que tem toda a possibilidade, que o Cruzeiro está jogando muito bem, o Fluminense jogou muito bem no Mundial. Pô, Assim, isso também dá medalha. É um jogo que eu tô muito afim de assistir. É? Eu tô assim, porque a gente tem muitas possibilidades nesse jogo, né? Um time que gosta de jogar e um time que tem gostado. O Fluminense, a gente não precisa de falar do Fluminense, o que o Fluminense fez na Copa do Mundo de Clubes, né? É o melhor brasileiro, assim, disparado, disparado, uma campanha histórica. E o Cruzeiro vivendo um momento muito bom. A gente já sabe que, como disse bem o Elton, não é o Cruzeiro que vai chegar lá no Maracanã e especular, não, vamos ficar aqui no nosso próprio campo. Não, o Cruzeiro vai tentar aplicar aquilo que o Jardim... Tentar aplicar, e aí a parte boa é isso, né? Vai tentar aplicar para cima de um adversário que também vai querer se impor, com o Maracanã cheio, com a torcida do Fluminense em lua de mel. Sim, porque o torcedor do Fluminense tem que estar em lua de mel com a equipe. Então, assim, o aspecto de futebol é um jogo que está causando muito interesse, pelo menos a mim, nessa rodada. Agora, a perda do Arias, e ela deve acontecer, acho que é inevitável, a perda do Arias vai ser um baque imenso para o Fluminense, né? Porque o Arias, posso dizer que o Arias e o Rios hoje, Sim, né? sim. São dois dos meias, quer dizer, o Matheus Pereira também está jogando o fim da bola, mas o Arias e o Rios, o que fizeram no Mundial, principalmente o Arias, é um absurdo. O lado direito do campo, vamos falar assim, não tem ninguém hoje no Brasil jogando nem perto do que o Arias está jogando. Ele é um absurdo. Olha, O Christian está muito bem, mas assim, Não, o é Arias porque o Arias transcendeu o futebol brasileiro. Primeiro ele foi na Copa Libertadores, nível continental, beleza. Aí ele esbarrou com o nível europeu e continuou desempenhando. E aí quando ele vai para quando ele vai para as eliminatórias, pela seleção colombiana, ele deita. Ele deita. Ele é excelente joga jogador. demais. Agora, olha o tamanho da vitrine que é essa Copa do Mundo de Clubes. A proposta que o Fluminense tinha recusado pelo Arias era de 7 milhões de euros. Agora, depois de dessa... 20. Chegou uma de 20, o Fluminense rejeitou. Sim. O Fluminense ligou lá pro time colombiano, vocês abrem mão de alguma coisa? Não. O time, o time inglês, você melhora a proposta? Não, então a gente rejeita 20 milhões de euros. Seria a maior Acho que é o venda Wolverhampton, dos né, últimos tá querendo. tempos aí. Isso é um negócio